gente! Tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, por aqui tá tudo certo. Já de antemão, para não perder o clichê, quero pedir para você, se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha também, e ativa o sininho de notificação para não perder as novidades por aqui, tá bom? Galera, semestre passado na faculdade, eu tive uma matéria que abordava bastante conteúdo filosófico. E nessa matéria eu entrei em contato um pouquinho mais a fundo com a teoria de Aristóteles. Vocês sabem que a filosofia ela aborda muito o ser humano como um ser moral e social. Aristóteles ele tem uma perspectiva bastante curiosa de homem. Ele fala que além dessa questão moral e questão social, ele também entende o homem como um animal político, ou seja, um ser que precisa de coisas e de pessoas. Um ser carente e imperfeito, e que busca na comunidade o alcance da sua completude. De uma forma bem genérica, pouco abrangente, é assim que Aristóteles entende o ser humano. Eu concordo com ele que é assim que acontece, mas eu penso que poderia ser diferente. Como eu disse no início do vídeo, a filosofia ela aborda muito o ser humano dentro de um conceito moral e social. Então, eu penso que a moral e o social também, ele é muito da terra, ele é muito terreno. A moral, ela fala muito sobre viver em sociedade. E viver em sociedade, por si só, já carrega um aspecto muito grande em se adequar, seja a legislação, seja a aceitação social, de uma forma geral. Se adequar a sistemas, o que claramente é muito necessário para o convívio uns com os outros, né, gente? Porque se a gente tem um montão de lei aí que determina uma série de coisas e ainda assim acontece tantas fatalidades, imagina só, não consigo nem imaginar o que seria de nós, seres humanos, sem o mínimo da ordem. Mas eu também penso que a moral ela acaba limitando o ser humano. Limita a nossa essência de fluir pura e naturalmente. E eu não falo aqui da moral mais ampla, mais evidente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essa moral que dita o que é certo e errado no que diz respeito a ser um ser humano ético. Essa daí pra mim, ela é muito essencial. Como eu disse antes, pra mim não dá pra imaginar viver sem isso em sociedade. E não diminui em nenhuma vírgula a eficácia que ela tem e a necessidade que nós seres humanos temos dela. Eu digo mesmo daquelas que parecem ser menores, das que são mais sutis. Porque, na verdade, essas determinam muita coisa. Por exemplo, a moral que dita um trabalho de faculdade, de escola, de uma forma geral. Acho que de escola ainda mais, porque é mais anterior, né? No processo evolutivo do ser humano. Moral que dita um trabalho, ou seja, tem lá toda uma regrinha de como a gente tem que seguir, tal, pp. Ok, isso traz certa ordem para o trabalho, porém, como consequência, e dependendo da pessoa, limita um pouco da criatividade humana. Outro exemplo. A moral que um adulto usa para corrigir uma criança, comparando essa criança com outra. Ok, isso traz um certo senso de inclusão, mas também limita muito a capacidade daquela criança ser por ela mesma, aprender por ela mesma, pelas próprias pernas. E eu poderia dizer aqui outros diversos exemplos muito comuns e cotidianos, porém, meu objetivo aqui, em momento nenhum, de forma alguma, é causar polêmica, gerar confusão, não. Longe de mim, pelo contrário. O que eu quero aqui é convidá-lo a fazer uma profunda reflexão do quanto a gente é diariamente convidado a nos afastar da nossa real essência. E o quanto a gente faz isso há tanto tempo que a gente nem percebe. A definição que Aristóteles traz para um homem, eu concordo, eu acho muito válida, mas principalmente se a gente encarar um homem já constituído. Agora, se a gente pensar numa reconstituição de ser humano, uma reconstituição em que a moral pessoal de cada pessoa seja de fato uma moral pessoal, as pessoas elas poderiam ter mais liberdade de pertencerem mais a elas. Antes de qualquer outra coisa, antes, por exemplo, de pertencer a uma outra pessoa. Se
se desenvolverem a partir delas mesmas, antes de pensarem em se desenvolver por ou através ou para outras pessoas, antes de precisarem do outro. O ser humano seria mais inspirado a ser, portanto, menos reprodutor de um sistema, como é o que acontece hoje em dia, e mais autônomo, mais protagonista da própria história, mais criador de história. Eu penso que a moral do outro ela é muito relevante, sim, para o nosso desenvolvimento, enquanto seres humanos. Porém, até um certo ponto da nossa vida. Mas chega uma hora que algumas coisas deixam de fazer sentido pra gente, até porque nós somos outras pessoas. E aí a gente precisa estar atento para quando esse momento chegar, para quando esse momento acontecer. E a gente não ficar se auto-infligindo e assim causar dor na gente ciclicamente. Então por isso eu quero fazer um convite a você, se fizer sentido para você, a fazer pequenos testes pessoais. A essa altura da sua vida, inspire-se em você, valorize a sua construção até aqui, valorize a sua própria história, respeite os seus próprios níveis de criatividade e busque ouvir essa vozinha aí dentro chamada intuição. Afinal de contas, como eu sempre falo aqui no canal, a gente só pode ser pelo outro quando nós somos por e para nós mesmos, quando nós nos pertencemos. Então, busque sempre pertencer a si mesmo e aceitar que, para a sua própria história, você é e vai sempre ser a maior inspiração que você pode ter na vida. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que tenha feito sentido pra você. Se fez sentido pra você, peço o de sempre, né? Compartilha, comenta aqui embaixo, curte, deixa o seu joinha pra mim. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque todas essas ações vão engajar mais o vídeo e vai levar esse conteúdo pra mais pessoas, beleza? Agradeço demais a sua audiência até aqui. Beijo enorme no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.